Voltamos com o nosso Tome Ciência e nós estamos hoje verificando a capacidade que a ciência tem aplicado a produtos, gerar uma tecnologia que é útil e importante para a saúde. Contamos aqui para esse debate com a presença do Renato Zangaro, presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, com o Eduardo Jorge Oliveira, que é do Ministério da Saúde, cuida exatamente de equipamentos e materiais, o Alcimar Soares, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, e o Henrique Olival Costa, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, lá de São Paulo, também com uma forte projeção na área de pesquisa. E vou começar com o Zangaro, que tem uma especialidade em laser, né? O que é hoje em dia a tecnologia laser aplicada à saúde, para a gente entender o exemplo prático? Bom, laser já desde 60, né? Foi o primeiro, 59 foi a primeira invenção laser. Ele foi muito aplicado em oftalmo e depois para várias áreas. Praticamente hoje nós temos aplicação de laser em todas as áreas da medicina, da área de saúde. Se nós pensarmos em termos de diagnóstico, que é uma das áreas importantes da área de saúde, o que nós fazemos hoje, por exemplo, para diagnóstico de câncer, né? Nós, fundamentalmente, você vai ao médico, ele vai fazer uma biópsia, obviamente tem técnicas hoje, várias, né? Mas falando do laser especificamente, que é uma técnica relativamente recente, a ideia fundamental é aplicar radiação laser sobre o tecido biológico, sobre a região que nós suspeitamos de uma mutação genética, um câncer, aplicamos essa luz sobre a região, coletamos a luz, essa mesma luz retorna, e aí nós fazemos uma análise das frequências dessa luz. Então nós irradiamos luz, por exemplo, numa radiação ultravioleta, né? E a radiação que retorna com frequência diferente, com cores diferentes, né? Então a gente faz uma análise e identificamos mutações do tecido normal, né? Então hoje normalmente o que se faz? A biópsia, faz uma histopatologia, que é a técnica tradicional, né? E nós comparamos, quando nós fazemos isso, nós coletamos um pedaço desse tecido, da biópsia, fazemos o que nós chamamos de espectroscopia, essa análise, e fazemos uma comparação com a histopatologia, né? Guardamos esse dado num banco de dados, né? E aí, a partir desse banco de dados, nós podemos então estabelecer relações de validação, ou seja, para poder identificar. A cada novo diagnóstico, né, eu não precisaria mais fazer a biópsia, né, uma vez que eu tenho um padrão estabelecido, que vai estar dentro de um banco de dados, eu poderia fazer em tempo real, ou seja, eu aplico luz, coleto luz e faço uma análise em tempo real. Eu tenho resultado imediato, com a vantagem, no médio e longo prazo, de não ter necessidade mais de fazer a biópsia, porque eu já vou ter padrões mas há também atos curativos, né, com laser. Eu vou citar o mais usual e popular, é o seguinte: aplica laser para tirar pelo, aplica laser para tirar varize. Que é o aplica laser curativo? Bom, é importante saber que a interação laser-tecido biológico, nós temos que conhecer a natureza do tecido biológico e a absorção da radiação pelo tecido. Cada frequência, se eu pegar um laser, por exemplo, no verde, eu sei que ele é altamente absorvido pela hemoglobina, né? Então, se eu quiser fotocoagular, fotocoagulação é muito bem feita pelo laser no verde. Que seria o caso da varizezinha. Por exemplo, o problema é que o verde, na pele, nós temos uma absorção muito forte em termos de pele, pela pigmentação, né? Então, pela melanina que está aqui na pele. Então, se você aplicar a radiação verde na pele, você vai ter uma fotocoagulação, sim, mas você tem uma queima da melanina. Então, você tem que trabalhar com lasers que seriam relativamente bem absorvidos pelo sangue, mas não tanto pela pele. Então, você tem que escolher outras frequências. Mas seria muito bem aplicado, por exemplo, se você fazer uma fotocoagulação em retina, em fundo de olho. E aí você não tem pele. Que é aquela ideia da operação a laser, como eles chamam, um pouco isso, né? Aí tem uma gama muito grande de aplicações, né? Mas uma fotocoagulação de fundo de olho, que é muito comum em diabéticos, pode ser usada através do laser da radiação verde. Você tem uma terapia que é muito interessante, que é a terapia fotodinâmica, que é para tratamento de câncer, para alguns, né, isso também não é a panaceia, mas para alguns tipos, e você aplica uma droga no paciente, eu diria que é uma quimioterapia com muito menos efeitos adversos. A droga não é tóxica, né, ou não tem a mesma toxicidade de um quimioterápico, ela se espalha pelo corpo, você aplica isso de maneira endovenosa, pela veia,
ele se espalha pelo corpo e você aplica a luz na região tumoral. E você gera toxinas, nós chamamos de oxigênio singleto, na região. Então você lesa preferencialmente as células tumorais. E não tem todo efeito adverso, no caso do fígado, perda de cabelo, vômito, que é muito comum das quimioterapias. Bem, vamos ver na área cirúrgica, nosso Henrique, pode ajudar a gente, quer dizer, cada vez mais a gente sabe que tem instrumental tecnológico cada vez mais avançado. A própria questão que a gente falou aqui das cirurgias pouco invasivas com vídeo, já parece... Você acha que é o maior exemplo de uso da tecnologia em cirurgia? Olha, eu acho, André, que para quem gosta de novidade, inovação, a medicina hoje, a sensação que dá, a gente tem que até que cuidar da nossa ansiedade, é aquela história de a criança que acabou de entrar numa loja de brinquedo. Né? Quer dizer, hoje nós temos muita coisa nova. Eu acho que a gente tem alguns grupos que a gente pode discutir e tal. Então, na parte cirúrgica, sem dúvida, o laser, ele, em um determinado momento, ele, inclusive, foi um grupo de ações aí que a gente achou que fosse dar uma grande modificação, e houve em diversas áreas, mas basicamente era um instrumento cirúrgico, do mesmo jeito que a gente tinha instrumento de corte, tinha um instrumento de corte por calor e assim vai. Mas eu tenho a impressão, a gente estava conversando aqui há pouco, uma área muito importante e tem a ver com a formação é, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de a gente ter simuladores hoje, ou seja, modelos biológicos, modelos de seres humanos em que a pessoa possa aprender sem ter que aprender no ser humano. A atividade médica exige um aprendizado em prática que hoje nós fazemos no ser humano. Então, hoje nós temos diversos aparelhos que simulam praticamente tudo, o coração, a circulação, o pulmão, o cérebro e assim vai. Então, os simuladores vão fazer diferença na qualidade médica. 2, a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, em algumas áreas em que a acurácia do ser humano não consegue atingir aquilo que a gente precisava, na cirurgia crânioencefálica, né? O cérebro, com certeza, nos olhos, no ouvido, são regiões muito importantes. Hoje está se fazendo precisão cirurgia tem que ser completa, né? Tem que ter uma precisão gigantesca e pode-se fazer um planejamento prévio que a máquina pode ser controlada pelo ser humano na hora da decisão, mas na ação ela que faz. Eu acho que isso também vai fazer uma grande diferença. E o terceiro, que é aquela cirurgia sem faca, que é uma coisa, o Renato tocou na coisa da fototerapia. Você tem diversas maneiras de você atingir órgãos, e aí entra assim, a biologia molecular e os alvos, né? Você conseguir identificar na célula algumas características que só ela tem. Então, toda célula produz proteínas que são expressas na sua membrana. Essas proteínas ficam expostas. Tem uma célula que tem um jeito, tem outra que tem outro. Essas proteínas, elas podem ser identificadas e através de alguns disponibilizadores, de carregadores, que hoje com a nanotecnologia nós conseguimos fazer como se fossem pequenos êmbolos que estão marcados com aquela fechadura da célula, que seria essa proteína exposta, você leva a medicação àquela célula. E, por exemplo, com a fototerapia, que seria quase como se você ligasse na tomada, uma vez que grudou naquela célula, você liga na tomada a hora que você quer. Por exemplo, aciona a ação da droga quando ela atingiu e você tem certeza que atingiu só aquela Estamos célula. Quase naquela ficção científica Estamos do passado, muito né? Daquele submarino miniaturizado que andava dentro do corpo humano. O Dr. Spock e sua turma deve estar pensando, então copiando a gente. Mas eu acho que isso é uma transição. E o grande problema ainda é, como é que a gente faz, quem decide o que usar? Por que se usa essa e não aquela? Né? E então nós estamos ainda na lojinha de brinquedos, em que a criança quer pegar tudo, mas tem a mãe que decide, esse sim, esse não, tal. Então a gente está decidindo quem vai ser a mãe que vai decidir o que é o melhor ou o pior. Existe, Eduardo, alguma normatização de procedimentos, quer dizer, tal como você regulariza um remédio, você policia o uso dos equipamentos? É até interessante, André, porque quando a gente fala, por um lado, desse grande esforço, tanto o Ministério da Saúde quanto o MCT vem fazendo investimento em ciência e tecnologia, na verdade chega um ponto que vira um paradoxo, né?
aquilo que o Henrique falou, estou indo na loja de brinquedos, tenho vários brinquedos, vários instrumentos à minha disposição, mas no lado da assistência, né, que é o que interessa no final das contas para o cidadão, eu tenho um limite orçamentário que não me permite comprar toda a loja de brinquedo para colocar à disposição da criança. Né? Então existe hoje uma regra muito bem definida no Ministério da Saúde, que é a questão do procedimento de incorporação de tecnologia. Né? E como é que isso é feito? Toda vez que uma nova tecnologia está disponível, está validada, registrada na Anvisa, com sua comprovação de segurança e eficácia atestada, não é? O fabricante daquela tecnologia monta um dossiê, onde ele faz um estudo de custo-benefício daquela tecnologia, ele tem que dar dados econômicos e terapêuticos eficazes da tecnologia e submete a uma comissão de incorporação de tecnologia no Ministério da Saúde. Essa comissão avalia esses estudos e, se realmente verificar e se atestar o custo-efetividade daquela tecnologia é incorporada no sistema. Certo. Então há esse controle, essa política de controle. Sim, isso funciona não só para equipamentos, materiais, quanto para medicamentos também. Isso já é normal. Bem, eu vou pegar mais um aspecto curioso aí, Osmar. A tua área de especialidade é prótese. Exatamente. E aí, o céu é o limite ou como é que é isso? Cada vez você vê, você tem uma perna artificial, tem isso. Sim. É interessante pelo que você ouviu os colegas colocarem, né? Aparentemente o céu é o limite. A gente não sabe onde nós vamos chegar ainda mais com tecnologias que a gente está começando a descobrir, né? Nós começamos a desvendar o genoma humano ainda. Quer dizer, nós abrimos o genoma, mas a gente ainda está entendendo o que é aquilo ainda, né? A gente tem um livro enorme que a gente está começando a aprender a ler, a gente está começando a entrar em nanotecnologia e tudo mais. Quer dizer, talvez ainda temos muita coisa pela frente, mas nós já temos coisas parecidas com ficção científica hoje. Hoje, por exemplo, na área de reabilitação, de próteses, nós conseguimos desenvolver, nós temos tecnologias para desenvolver, por exemplo, braços, mãos artificiais que são capazes de movimentar os dedos como uma mão normal. Sob o comando do pensamento. Mais ou menos, nós estamos chegando lá, né? São capazes de segurar objetos de forma bastante parecida com a mão humana. O problema ainda está sendo como o paciente controla esse negócio. E já estamos tendo uma série de sistemas hoje que permitem, por exemplo, que você, entre aspas, você descubra o que o cidadão está pensando. É bem entre aspas ainda, tá? Mas vamos chegar lá ainda. Porque quando o teu cérebro está lá funcionando, do jeito que está todos nós agora, né? Mas enquanto o seu cérebro funciona, a gente consegue, através de sensores colocados na cabeça, no scalp, captar algumas informações que nos permitem saber, não muito profundamente ainda, mas nos permitem ter uma boa ideia do que o cidadão até deseja fazer. Por exemplo, nós desenvolvemos alguns projetos de pesquisa hoje, onde na verdade já se transformaram em produtos que estão sendo usados em pacientes, onde nós conseguimos detectar informações provenientes do cérebro e usar essas informações para auxiliar pessoas, por exemplo, que sofreram lesões de medula, que têm algum tipo de patologia, alguma degeneração que as torna completamente imóveis e permite que essas pessoas, por exemplo, acessem um computador que permite ligar a luz, acender, sei lá, uma determinada luz do quarto, apagar outra, ligar uma televisão, desligar uma televisão, de forma razoavelmente eficiente hoje já. A gente tem tecnologias hoje que permitem uma pessoa tetraplégica controlar uma cadeira de rodas, com pequenos movimentos da cabeça e tudo mais. Cientista que no base do soprinho. Aquela tecnologia é a base de sensores de pressão. Ainda se usa muito, porque é muito fácil. Só que quando você coloca um sensor de pressão na boca do cidadão, você tira dele uma coisa muito importante. Ele já está lá parado, tetraplégico, praticamente sem movimento, né? Aí você tira dele a possibilidade de se comunicar. Então, você tem um problema ali. Mas, obviamente, a tecnologia está avançando nessa direção. Eu acho que o futuro para a medicina, ela está na descoberta, na descoberta mais eficiente do que é o genoma, como ele funciona, exatamente o que está lá dentro. Está em nanotecnologias. Eu acho que a crista da onda está por ali, em algum lugar ali, para essas pessoas que são portadoras de deficiência, né? Eu acho que a gente tem muito que andar, mas nós estamos num caminho muito bom. Bastante futurista, digamos, aqui o que estamos tendo. Bem, vamos a mais um intervalo e o Tome Ciência volta já já.